Bem, pessoal, dando continuidade à parte de molas, né, vamos entrar e destrinchar um pouco mais a parte dos tipos, né? Mas é importante ressaltar, como já foi dito na aula passada, que as molas são elementos de máquina que têm a função de armazenar energia, assim como absorver ou amortecer choques e vibrações, né? Possuem capacidade de sofrer grandes deformações, voltando ao seu estado inicial. Então, como parte para lembrar, da aula passada foi aquela questão que a gente trabalhou, né? Se eu puxo uma mola, né, ela vai sofrer uma deformação, né, mas quando eu solto ela, ela tende a voltar ao seu estado inicial, e isso serve também quando eu comprimo. Quando eu comprimo uma mola, ela diminui de tamanho, então quando eu solto, ela tende a voltar para o seu estado original. Entrando basicamente nos tipos, né, a gente tem, elas podem ser classificadas como molas helicoidais e molas planas, tá? Nas molas helicoidais, elas podem ser classificadas de compressão, tração e torção, e nas molas planas, feixe de molas, prato e espiral. E agora vamos trabalhar cada uma delas, né? Principalmente da parte de helicoidal, a gente vê esses formatos de molas, são formatos de molas que a gente provavelmente já viu em algum momento da nossa vida. É comum a gente verificar essas molas, elas estão presentes em várias utilizações, né, do nosso dia a dia. São as molas mais utilizadas na área da mecânica, né, e são produzidas a partir de barra de aço, sendo enrolada em formato de hélice, como pode ser visto nas imagens. Bem, na parte de compressão, como a gente já trabalhou, o que é comprimir? Né? Se a gente observa de uma mola para outra, eu estou diminuindo esse espaço. Né? Consequentemente, o que vai acontecer? Está tendo uma força utilizada na mola para diminuir o espaço, porém, quando essa mola for solta, ou seja, quando essa força parar de ser aplicada, ela volta para esse estado original, estado 1, vamos colocar assim, né? Então a gente observa aqui que entre os elos dos espirais eu tenho um certo espaço, isso me dar uma capacidade de ter esse processo de deformação, mas no sentido de compressão, né? Então o espaço entre as espirais diminui, né? Essa é a ideia de compressão. O espaço entre os espirais vai diminuir, ela diminui e depois quando eu solto eu retorno. Então ela é utilizada quando eu tenho necessidade de fazer essa compressão. E é onde a gente consegue visualizar isso. Aqui, por exemplo, é um perfurador, né? Muito quando se usava fichário, se utilizava bastante. O que acontece aqui? Nessa parte lateral ela tem uma mola. Quando você pressiona essa parte aqui, ela vem para baixo. Então ela sofre, faz o processo de furo. Quando você solta, ela volta para o seu estado original. O que acontece? Você comprime ela para abaixar a parte que está realizando o furo, então ela sofre um processo de compressão e depois você solta ela voltando para o seu estado original. Isso é a mesma coisa que, por exemplo, no alicate, né? Quando você aperta o alicate para ele para ele pegar alguma situação, enfim, apertar ou cortar, você vai estar comprimindo essa mola aqui presente, né? E depois quando você solta, ela volta para o seu estado original. Então são exemplos de utilização de compressão, tá? Agora na parte de tração é o inverso, né? A gente tem molas que vão ser tracionadas, vão ser esticadas, né? Então elas têm gancho nas extremidades, né? Que são chamados de olhares, e nesses olhares a gente vai aplicar forças para alongar ela, né, e depois vai soltar e ela vai voltar para o seu estado original. Lembra, o funcionamento da mola é sempre esse: você consegue uma deformação, mas ela ganha energia e quando você solta ela volta para o seu estado original, né? Essa é a grande característica da mola e a gente usa essa característica para executar diversas funções, né? Então aqui, quando a gente percebe da mola, é uma característica principal quando é utilizada para tração, a gente observa que os elos são muito mais compactos, né?
Por quê? Porque essas molas são para trações. Então, assim, se você usasse isso daqui para compressão, dificilmente você teria algum estágio de compressão, porque não existe um espaço entre os elos, né? Então, assim, você vai comprimir, ela vai entrar em uma resistência física propriamente dito da mola, impossibilitando essa compressão, tá? E aqui a gente consegue ver alguns exemplos de tração, né? Isso daqui é de uma cama elástica muito tradicional. Quando a gente vai ter um peso, imagina que a cama elástica está aqui, né? Tem um peso aqui para baixo, isso vai fazer com que essas molas sejam esticadas. Como elas estão fixas aqui, ela sofre esse processo de aumento de tamanho, né? E aí o que acontece? A ideia da cama elástica é quando a lona da cama elástica joga para cima, né? Essa mola volta para o seu estado original e aí indo e voltando de acordo com a utilização da cama elástica, né? Relacionado agora a molas de helicoidais de torção, né? Essas molas são muito utilizadas, né, por exemplo, em academia, né? Quando você vai colocar um peso, né, e quer prender esse peso na barra, por exemplo. Qual é a característica dela? A gente observa aqui que ela tem dois braços, né? Um braço aqui, outro braço aqui. Quando você aperta, o que acontece? Esse diâmetro aqui ele aumenta, né? Quando você aperta os dois braços, vamos pensar assim que esse furo vai abrir, esse diâmetro vai aumentar, né? E consequentemente você pode utilizar ele. Observe que aqui a força agora, como a gente está apertando os dois braços, é uma força muito mais ligada à torção, né? A gente não está nem comprimindo nem tracionando, tá? Então, é sobre essa perspectiva, né? Então, aqui foi o que eu falei sobre a utilização delas em academia, né? A gente observa que é muito comum, a gente vai apertar essas duas partes, essa mola vai sofrer um processo de torção e aumentar o diâmetro sobre ela, e consequentemente a gente consegue aplicar. Quando solta, ela pressiona, no caso aqui vai pressionar essa barra central, aí vai fixar esse peso em um determinado local para você estar podendo utilizar isso para malhar, né? Mais um exemplo aqui isso utilizado em varal, né? Esse pregador, da mesma maneira, né? Quando a gente aperta ele, vai sofrer um processo de torção, vai abrir, quando soltar ele vai pressionar, aí estendendo a roupa no varal. Já na perspectiva de molas planas, a diferença principal é que essas molas são produzidas a partir de material plano ou em fita, com formato simples, né? Lembrando que o que a gente tinha visto até agora eram molas helicoidais, né? Então elas cresciam no tamanho em forma helicoidal, né? Aqui não, são várias molas, a gente vai observar que são várias molas planas, né? Então tem essa diferença entre molas helicoidais e molas planas. O próprio nome remete a essa diferença, né? Dentro de molas planas nós temos feixe de molas, prato e espiral, né? O feixe de mola é essa imagem aqui que está sendo abordada, tá? A gente observa que o comprimento é variável, né? Então a gente vai observando que esse comprimento aqui aumenta, mas quando tem os esforços, né? Os esforços vão acontecer aqui nessas extremidades. A gente vai observar que a tendência é que toda essa parte aqui, né, seja o esforço leve essa parte para baixo e futuramente, né, quando tiver acontecendo os esforços, a tendência é que essa mola seja de fato fique totalmente reta sobre uma seção, né? Então ela tem essas características. Nada mais é então do que esses feixes de mola são formados por diversas peças planas, cujo comprimento é variável, acomodada de forma que permaneçam retas sobre a ação de uma dada força, né? E a gente observa aqui, por exemplo, na utilização desse eixo, que se eu tiver os esforços aqui nessas extremidades, a tendência é que futuramente esse esforço gere esse feixe de mola para baixo, permanecendo ela reta, e aí depois, quando esse esforço voltar, ela volta para sua posição original, né? Mantendo aí uma distância
vertical da forma adequada. Tá? Em relação a molas prato, é relativamente simples, né? Elas possuem a forma de um tronco de cone. As molas prato funcionam associadas entre si, empilhadas em formas de coluna. Então, aqui novamente, quando ela vai sofrer o esforço, ela vai estar sujeito a diminuir esse espaço, tá? Mas elas são em conjuntos, né? Elas são molas que têm essas características individuais, elas não são espirais no sentido que estão em contato, né, uma com a outra, elas são uma única, né? E aí esse formato faz com que ela tenha esse processo de mola no próprio formato dela, né? Não no formato de espiral diminuindo o espaço. Então aqui tem um exemplo de molas pratos, né, na montagem de arranjo duplo, onde vai ser posto aqui, até mesmo para diminuir essa oscilação, fazendo um papel bem similar, por exemplo, ao da arruela. E por fim, né, as molas espirais, o próprio formato pode ser claramente associado ao nome, né, tem um formato de espiral. São enroladas de tal forma que todas as espiras ficam concêntricas e coplanares. O que significa? Né? Elas têm o mesmo eixo aqui, ó, e aí o enrolamento está sempre relacionado ao mesmo eixo, né? Então elas são concêntricas, ou seja, tem o mesmo ponto, né, de centro, né? Por isso que elas são concêntricas, e coplanares, porque se a gente analisar, elas estão sobre um mesmo plano, né, de ação. Tá? Então, essas são as características de molas espirais, né? Isso aqui é muito utilizado em carrinho de fricção, né? Que a gente aperta essa mola, depois ela solta, girando, por exemplo, esse carrinho, tá bom? Com isso a gente finaliza esses tipos de mola, né? A gente entra mais detalhadamente nessas questões de molas helicoidais e molas planas, e alguns exemplos foram postos aqui.